Boa noite a todos que estão em casa, com o celularzinho na mão, onde você estiver, no carro. Deus abençoe sua noite, seja bem-vindo. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boa nova aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da justiça do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça. E a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Depois desses louvores tão inspirativos, né? Tão abençoados, que falam de segurança, que falam de fé, que falam daquilo que não perece, né? De uma certeza viva que queima em nosso coração, né? Essa certeza que vem da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, o firme fundamento das coisas que se esperam, como disse o apóstolo Paulo. Nós esperamos em alguém que disse que isso que nós cremos é verdadeiro. Tem muita gente que crê que o que Platão disse é verdadeiro. Platão veio séculos antes de Jesus, né? E até hoje Platão, Sócrates e todo o pessoal da literatura clássica tem influenciado, né, as academias, as universidades. Jesus veio depois, né? E curioso é que o pessoal da literatura clássica deixou apenas uma média de 8 a 15 cópias dos seus manuscritos, enquanto que os evangelhos têm 14 mil cópias ao longo da história, né?
Então é uma absurda a diferença, né? 14 mil, em média, 14 mil cópias dos evangelhos, desde o primeiro até o último, ao longo dos séculos, enquanto que a literatura clássica só tem uma média de 8 a 15. Isso é apenas um detalhe que faz a gente acreditar que o que Jesus ensinou, que o evangelho disse, é uma fonte, o que está contido nos evangelhos é uma fonte histórica que deve ser levada em consideração. Então, assim, eu vou falar de Paulo, né, que bebeu da fonte do evangelho de Cristo, né? Um homem que teve uma vida totalmente transformada, um homem que perseguia cristãos, matava cristãos, mas teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco e a graça fez com que tudo se tornasse novo na vida de Paulo. E ele escrevendo para os Filipenses, lá no Filipenses capítulo 2, versos 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, ou em outra versão ele diz, desenvolvei a vossa salvação, de forma que vocês desenvolvam com temor e tremor. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Em primeiro lugar, quando ele fala desenvolver a salvação, é que a gente leva em consideração que a salvação não é simplesmente dizer eu creio em Jesus, eu faço parte de uma igreja, agora eu estou salvo, está tudo certo, né? Tudo bem, a fé é que realmente credencia-nos a salvação. Na verdade, a salvação vem pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e mediante a fé temos salvação. A confissão de fé é importante, mas não para por aí. A salvação não basta simplesmente dizer eu creio em Jesus. Faz uma pesquisa lá no calçadão da sua cidade, vê e pergunta quantas das pessoas ali creem em Jesus. 90% vai dizer que crê em Jesus. A maioria vai dizer que crê. Não, eu creio em Jesus. Você crê que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Sim, eu creio. Mas o simplesmente crer não vai fazer muita mudança, não vai fazer com que a salvação seja algo presente, não vai fazer com que a salvação seja algo apenas na dimensão da eternidade, né? Então Paulo está falando que desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Quando ele fala temor e tremor, isso sugere que a gente pode cair, né? A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então quando ele diz desenvolver com temor e tremor, é o seguinte, você pode cair na graça. Com temor e tremor é com cuidado, com temor, com cuidado para que não caia, para que não retroceda da sua fé, né? Então, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Salvação, naquele contexto ali de Paulo com os filipenses, tinha uma conotação de saúde espiritual, porque ali, naquele contexto, havia contendas. Por isso que Paulo fala, ó, assim como vocês obedeciam quando eu estava presente, obedeçam também, né? Desenvolva a vossa salvação agora que eu estou ausente. Quer dizer, naquele contexto em que ele estava ausente, os filipenses estavam tendo espírito faccioso, divisão, aquela coisa de brigas, né? Brigas por ideias, como a gente vê muito nas redes sociais hoje, né? Então, assim, havia aquela divisão na igreja de Filipenses, e Paulo estava falando para desenvolver a salvação com temor e tremor. A salvação, ela abrange todos os relacionamentos, todas as dimensões, ela abrange todas as dimensões da nossa vida. É a nossa vida social, é a nossa vida em família, em primeiro lugar, né? Nosso relacionamento em família, relacionamento com a esposa, com os filhos. Como que é a qualidade do relacionamento dentro de casa, nosso relacionamento, né? Como tem sido um relacionamento de perdão, um relacionamento de amizade entre marido e mulher, de confissão de erros, de falhas, reconhecimento de que errou e precisa de perdão. Como tem sido a qualidade? Salvação abrange primeiramente a família, né? A relação familiar. Se uma família não vive essa qualidade que Paulo está falando, de saúde espiritual, não pode haver também como desenvolver isso lá fora. Então Paulo está falando de saúde espiritual quando fala para os filipenses. Desenvolver o emocional, e esse desenvolvimento, ele parte da santificação, do processo de santificação, uma vida devotada, uma vida de leitura na palavra, de meditação nas Sagradas Escrituras, uma vida de oração, uma vida de comunhão, orar em família, uma vida de oração em solitude, em solidão, né? Estar sozinho, conversando com Deus, olhando para o mar, caminhando, ou até no próprio quarto, onde ninguém vê, enfim. Salvação que abrange a disciplina espiritual. Disciplina envolve oração, leitura, estudo da palavra, e jejum, enfim. Essas disciplinas, né, o louvor, estar louvando a Deus, estar presente na comunhão dos irmãos na igreja, isso tudo é disciplina espiritual que faz que a gente desenvolva. Ir à igreja é um fator importante, porque ali você aprende, ali você desenvolve seus dons,
Ali você reparte o que você tem, você absorve o que outros têm, outros que estão mais desenvolvidos que você vão poder te ensinar. Então a salvação desenvolvida, ela tem essa conotação da nossa maneira de relacionar com os filhos, como que os filhos absorvem os ensinamentos, como temos desenvolvido o caráter de Cristo nos nossos filhos, temos sido pais, discipuladores. Então é outro fator que envolve o desenvolver a salvação, né? A salvação envolve serviço também, servir uns aos outros, servir as pessoas no ensino, servir na contribuição, servir na intercessão. Desenvolver a salvação é uma vida de adoração, uma vida de devoção, é colocar o foco em Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, colocar o foco em Deus e nos interesses do seu reino. Isso é o que Paulo está falando, desenvolver a vossa salvação, e aí envolve também a salvação com essa prática, com esse desenvolvimento, com essa disciplina, a gente vai se tornar semelhante a Jesus gradativamente. Esse é o processo de santificação, né? Processo de aprimoramento. Deus tem sempre mais para nós, né? Eu posso olhar para a minha vida há 30 anos atrás, eu vejo o nível de vida espiritual que eu tinha, era uma coisa muito mais imatura, né? Digamos, do que hoje, porque hoje eu não julgo que eu estou tão maduro que eu não preciso desenvolver mais. Você olha 1 ano atrás, 2 anos, 10 anos atrás, e olha hoje, você faz essa comparação, aí você percebe, quando você percebe que houve desenvolvimento, que você não é aquele cabeça dura que há 20 anos atrás, você percebe nisso que houve um processo de desenvolvimento de salvação, ou seja, que houve santificação. Deus fala a nossa consciência, né? Deus fala a nossa consciência. O Espírito Santo de Deus em nós, ele vai falando a nossa consciência. E aí a gente se engana aqui, a gente se engana ali, percebe que a gente se enganou e vai acertando e vai desenvolvendo, né? E desenvolver essa salvação envolve essas coisas, né? E finalmente estar preparado para o encontro com Jesus. Então assim, esse processo de salvação sendo desenvolvida, sendo aprimorada, vai nos fazer estar preparado para a volta do Senhor, que está prestes a acontecer, e ele prometeu isso, e os sinais estão aí, né? Existe uma parábola das 10 virgens, para finalizar, e nessa parábola que Jesus conta, tinha 5 virgens que estavam com os candeeiros cheios de óleo, preparado para as bodas, né? E 5 virgens estavam com seus candeeiros sem óleo, né? E na hora que o noivo bateu a porta, as 5 virgens que estavam preparadas entraram para as bodas do cordeiro, as bodas, né, do noivo, e as 5 que estavam sem óleo, né? Esse óleo simboliza o Espírito Santo, simboliza o Espírito de Deus em nós. Então, se a igreja estiver nessa condição de pureza, de salvação desenvolvida, cheia do Espírito de Deus dentro dela, essa igreja que vai subir, né, no arrebatamento, que vai estar preparada para o grande momento do Senhor quando Ele voltar. Alguns defendem que vai ser no momento do arrebatamento, existem algumas linhas teológicas que defendem assim, outros defendem que vai ser quando Jesus voltar e o mundo, né, enfim, tudo ser renovado, e aí vir a Nova Jerusalém, mas algumas linhas teológicas defendem que vai ser no momento do arrebatamento, né, que as noivas que estavam preparadas, com os candeeiros cheios do óleo do Espírito, vão subir, e as 5 que estavam despreparadas vão ficar para a grande tribulação. Terão chance de salvação, mas passarão pela tribulação. Bem, fica aí essa mensagem, né, para a gente estar se preparando, desenvolvendo a nossa salvação, que a salvação não é apenas você dizer sim para Jesus e está tudo certo, agora eu vou viver de qualquer maneira, vou viver da minha maneira, ir na igreja, entrego o dízimo, participo do louvor, canto lá no coral e está tudo certo. A salvação é muito mais do que isso. Jesus nos propõe uma vida abundante, né? Ele diz que veio para nos dar uma vida abundante. Então, como eu falei no início, você pode fazer uma pesquisa, a maioria das pessoas na rua vai dizer que crê em Jesus, que crê na salvação, que crê que Jesus morreu, mas se elas não estiverem fazendo parte de um processo de transformação, se elas não tiverem essa consciência da necessidade, e aí que entra a pregação, aí que entra o discipulado, aí que entra a evangelização, se elas não tiverem essa consciência de que precisam desenvolver essa salvação, podem não estar preparadas para esse grande dia. Então que todos nós estejamos preparados, não por medo, mas por amor a Jesus. Viver uma vida abundante, além de ser algo que seja bom para nós mesmo, um investimento na nossa alma, é algo que alegra a Deus. Então quando a gente ama alguém, a gente quer alegrar essa pessoa, né?
Então, quando a gente ama Jesus, a gente quer fazê-lo feliz com a nossa vida. Ele é digno de que nós o honremos com a nossa vida. É digno de que a gente abra mão de nós mesmos, das nossas vontades pessoais, do nosso ego, para que Ele se alegre com a nossa vida, para que Ele esteja feliz com o que nós somos aqui na Terra. E assim sejamos cartas para o mundo.